Boa noite. Veja no Brasil TV. A seca no Acre provoca o desabastecimento de insumos em comunidades isoladas por causa do baixo nível do rio Juruá. Na segunda maior cidade do estado, a gasolina é vendida a mais de R$10 o litro. Em Cuiabá, bombeiros trabalham no combate a vários focos de incêndio. Um deles atingiu um aviário, matando 12 mil aves. A polícia prende um dos maiores traficantes do Rio numa casa de luxo na região dos Lagos. E ainda, hoje é dia do folclore. Nós fomos na cidade Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que guarda manifestações culturais seculares. Quinta-feira, dia 22 de agosto, agora no Brasil TV. Municípios atingidos pela seca no interior do Acre já enfrentam desabastecimento de insumos e a dificuldade de levar mercadorias para comunidades isoladas por causa do baixo nível do rio Juruá. A estiagem que chegou mais cedo este ano já afeta o abastecimento de insumos. No Acre, as cidades de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo enfrentam a falta de alimentos e o litro da gasolina chega a quase R$11. Na cidade de Ipixuna, que fica na divisa do Acre com o Amazonas, a situação também é crítica. Aqui no porto de Cruzeiro do Sul, geralmente, no período de cheia, estão ancoradas muitas embarcações de maior porte para transportar cargas e passageiros para os municípios de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e de Ipixuna, no Amazonas, que dependem da via fluvial para o abastecimento dos produtos industrializados. Mas, nesse momento, apenas as embarcações de médio porte estão aqui sendo carregadas para levar somente cargas para esses municípios. Em Cruzeiro do Sul, o nível do rio Juruá está a mais de 2 metros acima da cota de alerta para a seca, que é de 2,60 metros. Mas a situação é preocupante nos municípios da região, que apresentam um volume de água bem abaixo dos níveis já registrados em outras estiagens. Aqui em Cruzeiro do Sul, o rio ainda se encontra em 4,60 metros, ainda não atingiu a cota de alerta, nem alerta máximo, porém lá em Marechal Thaumaturgo já está 60 centímetros abaixo da cota máxima, de alerta máximo, né, que é 2 metros. Hoje o rio lá em Marechal Thaumaturgo, ele se encontra em 1,60 metros. Mesmo as embarcações menores precisam deixar o porto levando apenas metade da carga. Os barcos deixam as margens do rio Juruá sem data para chegar ao destino. No caso de Marechal Thaumaturgo, a viagem de 2 dias agora pode levar mais de uma semana, o que faz o município ter ainda mais escassez de produtos. O município de Marechal Thaumaturgo está enfrentando a seca histórica que tem gerado muitos transtornos em diversas áreas essenciais do nosso município, assim como saúde, educação, está faltando combustível, está faltando gás de cozinha, está faltando alimentação. Para chegar a Porto Walter, as embarcações levam horas ou até dias para conseguir ultrapassar os bancos de areia. O município também já enfrenta desabastecimento. Em Porto Walter já estamos há alguns dias com o decreto de emergência vigente. E Porto Walter, no momento, já sofre algumas escassez de alimento, a produção agrícola que não consegue mais chegar, vindo dos ribeirinhos, os barcos de grande porte não conseguem mais chegar no nosso município. Dos 3 municípios, Porto Walter é o único que já é interligado a Cruzeiro do Sul por uma estrada de terra. Porém, o trajeto foi embargado e o tráfego de veículos está proibido por uma decisão judicial. O Ministério Público afirma que a estrada causa impactos em uma terra indígena. Os moradores pedem que a estrada seja liberada para que o município possa ser abastecido por via terrestre. E por causa desse tempo seco e quente, a Defesa Civil de São Paulo fez um alerta para risco de incêndio em várias cidades do estado. Esse alerta inclui áreas da região metropolitana. No Centro de Gerenciamento de Emergências, os painéis traduzem em cores e gráficos os riscos no estado. O último mês de junho foi o mais seco de todos os junhos dos últimos 63 anos pelo monitoramento da Defesa Civil. De janeiro até agora, já foram mais de 32 mil focos de incêndio. Isso é mais que os anos inteiros de 2022 e 2023.
No mesmo período, nas áreas florestais, o número de focos baixou de 100 no ano passado para 95. No entanto, a área queimada foi quase 3 vezes maior. Aumentou de 666 hectares para mais de 2.000. Por isso, o governo criou um plano de resiliência à estiagem. Nesse plano há 3 eixos: o eixo da prevenção, da resposta e da comunicação. Então, a Defesa Civil ela vai apoiar o município, seja treinando os agentes para atuar nos focos de incêndio, seja apoiando com água se houver necessidade da população receber essa água como caminhão-pipa ou até água potável. Nesta semana, moradores já receberam um novo alerta pelo celular por causa da baixíssima umidade no estado e riscos de incêndio. Na região metropolitana, as queimadas atingem áreas urbanas como essa, no pouco mato que tinha perto da linha do trem, em Osasco. Agora, à época de estiagem, os bombeiros reforçam o combate a incêndios em vegetações. Moradores do interior também têm sofrido bastante com os incêndios à beira de estradas, nas cidades e nas pastagens. Em São José do Rio Preto, as áreas rurais são as mais atingidas. Ontem, o fogo destruiu uma imensa área verde, veículos e barracões. E os animais, infelizmente, não resistiram. Não deu tempo, em coisa de mais ou menos 1 hora já tinha consumido quase tudo aqui já, entendeu? A gente teve que fugir de casa, tirar os veículos, tirar tudo, porque achou que ia pegar fogo na casa, em tudo. Dá vontade de chorar, né? Aí, ó. Vamos fazer o quê? Vamos pra frente, se Deus quiser. A hora é de prevenir, ficar de olho em tudo que pode causar incêndio e também pensar no futuro. Eu acho que o importante da gente entender essa situação, né, é que vai ficar cada vez pior. E a gente está, por exemplo, em agosto, o período seco e o período de queimadas. E a gente espera que isso fique ainda pior no mês de setembro. Que a gente precisa, né, de estratégias aí, do comprometimento do governo, mas não só estratégias no curto prazo. A gente vai precisar de ações, então, de médio e longo prazo para lidar com uma situação que tende, com as mudanças climáticas, ficar cada vez pior. Cuiabá amanheceu hoje coberta por fumaça das queimadas. São vários focos de incêndios por todo o estado de Mato Grosso. Senhor Jesus, tem misericórdia, olha. Em Livramento, o fogo atingiu a região de uma comunidade quilombola. Não tem como nem respirar aqui. Em Itiquira, região sul do estado, o incêndio atingiu as margens da BR-163. Destruiu um canavial perto da divisa com Mato Grosso do Sul. Apesar das imagens impressionantes, o tráfego não foi interrompido. Na região da reserva do Cabaçal, um grupo de agricultores contratou um avião para jogar água nos focos de incêndio. Em Nova Olímpia, o fogo numa palhada seca se espalhou rapidamente num aviário e atingiu um galpão, matando 12.000 aves. Em Tangará, a prefeitura decretou situação de emergência por causa dos incêndios. Os bombeiros combatem vários focos no município, como este, na região do Anel Viário, bem perto da cidade. O fogo atingiu sítios e chácaras. As chamas destruíram parte de uma casa. Somente hoje, em Mato Grosso, os bombeiros combateram 20 incêndios florestais. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, existem hoje no estado 1.543 focos de calor, 732 na região do Cerrado, 611 no bioma Amazônia e 200 no Pantanal. Natan Goulart, para o BR-TV. Em Teresina, um jovem de 21 anos morreu durante um incêndio na casa em que ele morava. Segundo os moradores, as chamas começaram na madrugada. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe a causa do incêndio. O incêndio começou por volta das 3h30 da madrugada. Rapidamente, as chamas consumiram a casa, que fica na zona sul de Teresina. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo. Na residência moravam um jovem de 21 anos, a mãe dele e os avós. Todos conseguiram sair do imóvel, menos o rapaz, identificado como João Pedro Mendes Leite Ferreira, que tentou escapar das chamas se trancando no banheiro. Mas, segundo os bombeiros, o jovem inalou muita fumaça e teve queimaduras de 2º e 3º graus e morreu no local. A casa ficou parcialmente destruída. O fogo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, começou no quarto da vítima.
Uma perícia será realizada para identificar como o incêndio começou. Teve outro incêndio, esse no centro de São Vicente, litoral paulista. O fogo destruiu um casarão. 8 viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam essa ocorrência. Pai e filho estavam dentro do imóvel, mas conseguiram sair a tempo. Na casa funcionava uma estamparia e uma camisaria. Por isso, muitos materiais inflamáveis, como tinta, plástico e tecido, estavam no local. A residência é colada a imóveis comerciais do centro da cidade. E o trabalho dos bombeiros foi concentrado para que o fogo não se alastrasse. 8 viaturas dos bombeiros atenderam a ocorrência até o início dessa manhã. A Defesa Civil foi chamada para verificar o local. Um trecho do calçadão da Orla de Olinda cedeu de ontem para hoje por causa da força da maré alta. O trecho atingido fica logo depois da área que é protegida pelas pedras colocadas justamente para conter a força das ondas. Olha, isso aconteceu exatamente numa das partes principais aqui de Olinda, da cidade de Olinda, que é a praia do Bairro Novo. De ontem para hoje, uma maré muito forte, esse buraco estava pequeno e aumentou bastante. Tem mais de 10 metros de extensão e um pouco mais de 1,5 metro de profundidade. Causa, claro, um alerta para os moradores que caminham por aqui, também usam bicicleta. E aí vocês estão vendo, esse material todo foi arrastado e está aumentando nessa parte aqui. Mas a Prefeitura de Olinda isolou essa área. E, secretário, o que é que vocês vão fazer, então, nos próximos dias? Vamos reforçar o isolamento, né? Vamos botar tapumes aqui e, em breve, a gente já tem empresa contratada e, em breve, nos próximos 15 dias, a gente já está fazendo aqui a obra definitiva, né? A obra de contenção, né? Vão ser feito o muro aqui de uma forma definitiva para resolver esse problema de vez. Muito obrigado, secretária. Bruno Fontes, para o Brasil TV. Um dos maiores traficantes de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi preso hoje numa casa de luxo na região dos Lagos. Segundo a polícia, Gabriel Malafaia, o GB do Catarina, já vinha sendo monitorado e os policiais conseguiram flagrar uma festa de aniversário do criminoso com dezenas de homens armados com fuzis. Uma imagem impressionante. 12 de maio de 2024. Jardim Catarina, São Gonçalo. Era a comemoração do aniversário do traficante Gabriel Malafaia da Silva, conhecido como GB do Catarina. A Polícia Civil monitorava o criminoso e fez o flagrante. A TV Globo teve acesso às imagens com exclusividade. Em pouco mais de 1 minuto de vídeo, homens armados passam. Os primeiros 10 ao lado de uma lona. Entre eles, o aniversariante. Depois, a fila vai aumentando. São cerca de 80 homens, mais de 40 armados com fuzis. Choca pela ousadia, né? Eles vão a qualquer hora portando armas de guerra, armas de grosso calibre, e não se importando com polícia, não se importando com a população, não se importando em deixar a população no meio de uma troca de tiros com a polícia. O tráfico hoje ele expande o território. E a gente está monitorando isso tudo. GB do Catarina foi preso ontem à noite. Ele estava escondido nessa casa de luxo em Búzios, na região dos Lagos, com piscina, área de lazer e diária de R$2.000. Segundo a Polícia Civil, Gabriel Malafaia tem um currículo extenso no mundo do crime. É um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho em São Gonçalo, no Jardim Catarina, à frente de uma quadrilha acusada de arrastões na BR-101. A rodovia ficou conhecida como Rodovia do Medo, por causa dos constantes assaltos, principalmente no trecho de São Gonçalo. Nós já mostramos alguns casos aqui no RJ1. Segundo os motoristas, os assaltantes esperam os engarrafamentos para parar os carros. Gabriel Malafaia tinha 90 passagens pela polícia. Os agentes disseram que o traficante não resistiu à prisão. Com ele, a polícia encontrou ainda uma arma com a numeração raspada. A polícia prendeu 2 homens suspeitos de assaltar e sequestrar um empresário em Poção de Pedras, a mais de 300 quilômetros de São Luís. De acordo com a polícia, 2 homens entraram numa casa e abordaram um empresário e a esposa dele. Isso na zona rural de
Poção de Pedras, município que fica a 333 quilômetros da capital São Luís. Os bandidos algemaram as vítimas e levaram para um quarto. Roubaram joias e dinheiro, além de agredir a esposa do empresário. O empresário foi levado dentro de um carro e abandonado numa região de mata. A polícia conseguiu prender 2 suspeitos. Um deles se passava por vendedor para conhecer a rotina dos moradores. De Caxias do Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. Agora, olha que notícia boa. Até o fim do ano, o Instituto Butantan de São Paulo deve encaminhar a vacina contra a dengue para aprovação da Anvisa. De acordo com o Centro de Pesquisas Biológicas, os estudos começaram há 10 anos e estão já na última fase de testes. E a vacina está quase pronta. O Instituto Butantan está na fase 3, a última etapa clínica da produção. Até o final deste ano a gente vai terminar a submissão para a Anvisa, é uma submissão que está acontecendo em etapas, então já foram 2 ondas de submissão, a última acontece até o final desse ano, aí temos o tempo da Anvisa, rever os documentos, aprovar ou pedir mais documentos, enfim, tem essa parte de revisão da Anvisa e a partir de então a vacina vai estar disponível. A ideia é de que seja aplicada apenas uma dose. O que a gente já tem até 3,7 anos é que a proteção ainda é boa, não tem necessidade de reforço. Como eu mencionei, no ano que vem a gente vai avaliar de 5 anos e aí avaliar se ela ainda é boa, se tem a necessidade de reforço. Essa pesquisa começou há muito tempo, há 10 anos. Mais de 16 mil voluntários em todo o Brasil foram acompanhados pelos pesquisadores por 5 anos. Tudo isso para ter certeza da eficácia da vacina. E os resultados têm sido muito bons. Vai salvar vidas, 89% de proteção contra caso grave, aí onde estão os óbitos por dengue. Então a gente espera que quase 90% desses óbitos sejam prevenidos. São Paulo teve um aumento expressivo no número de casos de dengue. Em 2023 foram 14.306 e 10 mortos. Este ano já são mais de 594 mil pessoas contaminadas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. 337 pessoas morreram. Por isso, a doença foi considerada uma epidemia na cidade. A Vila Jaguara, na Zona Oeste, é um dos bairros com mais casos de dengue na capital. 156 casos em 2023 e 3.352 este ano. É por isso que o seu Tomás não perde tempo. A gente faz o cuidado, para manter os criadouros, não deixar a água acumulada, limpar a caixa d'água, limpar os vasos, principalmente, Pequenos cuidados que às vezes passa despercebido, e quando vê é novos focos, E tem que me prevenir, Qualquer vacina que venha, eu sou a favor. Por enquanto, apenas quem tem entre 10 e 14 anos pode tomar a vacina contra a dengue, que está disponível no posto de saúde. Esse foi o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. A seguir, o IBGE divulga um raio-x da demografia do Brasil no futuro. A população vai começar a encolher a partir de 2042, antes do esperado. É já já. Brasil TV de volta com os dados do IBGE. A população brasileira deve começar a diminuir em 2042, 6 anos antes do esperado. A pesquisa divulgada hoje também mostra que nas últimas décadas o número de nascimentos só caiu no Brasil. E a expectativa é de que até 2070 encolha ainda mais. Ao mesmo tempo, a proporção de idosos quase duplicou nos últimos anos. É mais um sinal do processo de envelhecimento do país. Um olho lá na frente e outro no retrovisor. Já prestou atenção nas pessoas da sua vizinhança, nas ruas, na sua família? Um dado tem chamado a atenção dos pesquisadores e não é de agora. O brasileiro está ficando mais velho. A idade média subiu para 35,5 anos em 2023. A expectativa de vida do brasileiro também cresceu, de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023 e pode chegar aos 83,9 anos em 2070. As projeções do IBGE apontam que a população brasileira vai atingir 220 milhões e 425 mil habitantes em 2041. Em 2042, deve começar a diminuir
e não deve passar de 200 milhões em 2070. O IBGE estimava que a população brasileira iria começar a diminuir em 2048, 6 anos depois do que foi divulgado agora. Mas aqui no Rio, em Alagoas e no Rio Grande do Sul, isso já vai começar bem mais cedo, entre 2027 e 2028. Uma das explicações é a redução no número de nascimentos. As mulheres estão tendo menos filhos do que no passado. Entre 2000 e 2023, a taxa de fecundidade do país caiu de 2,32 para 1,57 por mulher. A pesquisa também mostrou que as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Em média, no ano 2000, as mulheres tinham filhos com 25 anos, com 27 em 2020. E a expectativa é de que em 2070 tenham com 31. Mudanças no estilo de vida, a opção pela carreira e pelos estudos fazem com que elas esperem mais tempo para ser mães. A Vanessa teve a Joana com 38 anos. Num primeiro momento, a maternidade não tinha espaço, justamente por conta dessa questão de não entender como eu conciliaria isso. Mas aconteceu que com 37 eu engravidei. E aí, o que eu podia fazer? Você hoje tem a possibilidade, por exemplo, de creche em período integral, que era um grande suporte para mim. Um pai muito presente, então eu tinha um mínimo de rede de apoio. O IBGE observou que essa redução no número de filhos já vinha acontecendo desde 1960, principalmente entre mulheres de regiões mais desenvolvidas, com maior escolaridade e renda. Mas essa tendência está aparecendo também no Norte e no Nordeste. No passado, recente, até, por exemplo, 2000, a gente via muita diferença entre as unidades da federação, com esse indicador, a taxa de fecundidade total. Agora a gente não vê mais, está tudo muito próximo, né? Então, não é só o nível de escolaridade ou o nível de renda que vai diferenciar esse número de filhos médio por mulher. Com menos nascimentos e mais expectativa de vida, as projeções são de que a proporção de idosos atingirá o pico em 2070. Um desafio para a Previdência e outros setores da economia. Você vai ter menos pessoas trabalhando para financiar quem está se aposentando. Vai fazer com que os mais jovens eles tenham uma aposentadoria tardia. Então, eles teriam que trabalhar mais tempo, né, para contribuir, para poder financiar essa geração que está envelhecendo agora. E no dia dedicado ao folclore, nós fomos a Sergipe, na cidade de Laranjeiras, reconhecida como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN. O município guarda manifestações culturais seculares. Neste dia do folclore, a cidade que respira cultura convida os sergipanos para conhecer as nossas manifestações folclóricas. Nós fizemos uma vasta programação desde o dia 19 até o dia 25. Levamos grupos, capoeiras, maculelê. Para não deixar a tradição ser esquecida, há mais de 20 anos existe em Laranjeiras a Casa de Folclore Zé Candunga. Este espaço no centro da cidade abriga as representações do folclore sergipano. É um espaço aberto ao público gratuitamente. Nesses dias em que Laranjeiras comemora a Semana do Folclore, a casa recebeu a visita de estudantes de uma escola estadual. Miliane é do povoado Mussuca e se orgulha da cidade ter um espaço como esse. Algo realmente de se orgulhar, porque somos uma cidade bem histórica, cheia de várias histórias, pessoas com grandes histórias que hoje em dia conseguiram trazer, pessoas de hoje em dia que se interessem, que estão chegando agora para poder conhecer. Laranjeiras é o berço da cultura popular de Sergipe. São mais de 20 grupos folclóricos na cidade. Esses grupos surgiram na época do Brasil Colônia e até hoje estão em atuação, contando a história de Laranjeiras. Um deles é o Reisado das Idosas Cheirosas do Quilombo. O grupo centenário reúne gerações. Dona Maria José e Dona Maria Luísa brincavam reisado juntas. Elas estão há mais de 60 anos no grupo. Muitos anos que eu brincava,
a gente pequena, a gente saía assim para brincar, mas a mãe levava a gente. Eu era tão pequena que minha mãe levava no braço para brincar. A gente foi crescendo e foi acompanhando até agora. Outro grupo que ajuda a manter viva a tradição do folclore é o Calumbi Mirim. Esse compensou 18 anos, ele vai para outros grupos da preferência deles. Eles quem decidem, vai para o Cacumbi adulto, vai para a Chegança, entendeu? Aí esse grupo foi fundado em 1988. O primeiro grupo surgiu aqui em Laranjeira foi esse Cacumbi Mirim. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.